pergunta é: até quando, Senhor, vai acontecer essas coisas? A sociedade está terrível, a natureza está clamando pela volta de Jesus, tudo em nossa volta está dizendo que o fim se aproxima. A NASA começa a comentar sobre isso, que algo estranho está acontecendo no mundo. Os cientistas estão prevendo que a situação daqui por diante vai ser muito difícil, e a tendência é cada ano piorar. As queimadas invadindo cada vez pior, cada vez está sendo pior para o Mato Grosso, principalmente, que há tantas queimadas, né? Nossos irmãos que trabalham com plantações. Amigos, essa aqui vai ser uma mensagem para trazer paz ao teu coração. Se você também se pergunta: Senhor, até quando? Eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. Os 4 primeiros selos, nós falamos, os 4 primeiros encontros que nós tivemos, falam a respeito do que vai acontecer com o povo de Deus se voltar contra ele. Então, os 4 primeiros selos falam a respeito do que vai acontecer com o povo de Deus, aqueles que um dia aceitaram a Cristo como seu Salvador, mas por algum motivo eles se afastaram dos caminhos do Senhor. E então os quatro cavaleiros falam o que vai acontecer. Primeiro, o que vai acontecer com eles? Nós falamos sobre os 4 juízos ontem. Vocês lembram quais são os 4 juízos? Primeiro, a espada vai se voltar contra ele. Lembra? A espada representa o quê? Além de representar a palavra de Deus, representa conflito, guerra. Então a primeira coisa que vai acontecer, ele vai estar dentro de uma guerra. Todos nós estamos numa guerra, só que o Senhor protege o ser humano. Se o ser humano não aceita a proteção de Deus, ele é derrotado nessa guerra. O que acontece quando estamos numa guerra? Logo o alimento começa a ficar o quê? Escasso. Nós falamos sobre isso também na história dos 4 cavaleiros. Depois, o alimento ficando escasso, a população começa a ficar como? Fraca, doente, enferma. As pestes vêm e afetam essa sociedade, que fica cada vez mais fraca, chegando finalmente ao quê? A morte. E depois que morrem, as bestas vêm o quê? E comem a carne desta pessoa que um dia teve vida. Este é o resultado daqueles que não seguirem a vontade de Deus. Agora veja, há um conceito na Bíblia. Há um conceito na Bíblia que eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 10. Eu não vou ter tempo hoje, mas eu vou mencionar para aqueles que trouxeram caneta, aqueles que querem fazer um estudo mais profundo. Então você pode anotar outros textos. A Bíblia está repleta de textos trabalhando essa ideia. Ontem nós trabalhamos a ideia em que Deus vai enviar juízos para o seu povo. Com qual objetivo? Deus manda juízo para o seu povo com o objetivo de matá-los. É isso? Um pai tem que disciplinar seus filhos ou não? Sim ou não? Está certo o pai disciplinar? Biblicamente, a Bíblia fala da varinha, sabia? Eu lembro que tinha varinha, meu pai colocava a varinha assim, ó. Minha mãe colocava num lugar bem alto lá em casa. E a varinha era um símbolo que, se nós desobedecêssemos o pai ou a mãe, a varinha ia entrar em ação. Então a varinha, ela é didática, sim ou não? Ela tem sua função? Tem. Agora, o Senhor também educa os seus filhos. Mas veja, o Senhor não tem como objetivo matar os seus filhos ao repreendê-los. O objetivo do Senhor é que eles se arrependam e mudem os seus caminhos e finalmente voltem a ser seus filhos, voltem a receber as bênçãos da aliança que tem quando os filhos de Deus são fiéis a Deus. Agora, cada um dos juízos de Deus era um chamado para o arrependimento. O povo de Deus ouviu o chamado de Deus? Não. Apanhou uma vez, apanhou 2 vezes, apanhou 3 vezes, apanhou 4 vezes. E finalmente continuaram rebeldes contra o Senhor. Levíticos capítulo 26, que nós lemos ontem, se você continuar a leitura do 27, vai dizer que vai chegar o momento em que vocês comerão a carne dos seus próprios filhos. Eu já escutei pregações aqui falando sobre o dia em que o povo de Israel passou tamanha fome que uma mãe combinou com outra mãe de comer a carne de quem? Do seu próprio filho. Tamanha a fome que eles estavam sentindo.
Ou seja, a profecia bíblica aconteceu da forma como o Senhor disse. Agora o Senhor está contando que isso vai acontecer, mas não é a vontade dele. Embora o Senhor fale como vai terminar a sua vida se você continuar desobediente a Ele, porque Ele olha do alto, não significa que a sua história precisa terminar dessa forma. Ele está, na verdade, te avisando para que você não caia no erro. E Isaías, ele dá um exemplo: ai da Síria, a vara da minha o quê? Ira. O Senhor se ira contra o pecado. Veja, o Senhor não está irado com o pecador. Deus se ira com o quê? Com o pecado. Deus não pode suportar o pecado, irmãos. O pecado vai contra o caráter de Deus. Todos aqueles que abraçam o pecado, um dia terão que ser eliminados, porque Deus precisa dar fim ao quê? Ao pecado. Porque Ele sabe que o pecado destrói os filhos de Deus. O pecado é corrupto, ele engana, ele ilude, ele mata. E o Senhor precisa dar fim, não querendo que seus filhos tivessem a morte que o pecado causa. Ele manda a Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos, enviá-la contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Perdão, dá uma lida aqui. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor, e darei ordem para que lhe roube a presa e lhe tome despojo, e ponha para ser pisado aos pés como a lama nas ruas.